você que não me conhece, eu sou nadador sincero, sou Eduardo, sou Dudu, você pode me chamar do jeito que você quiser. Muito prazer. Tá começando mais um MBA Talks. Hoje a gente vai conversar com um pai e um filho sobre a experiência deles com a MBA. Mas antes eu queria apresentar quem está do meu lado esquerdo aqui, Rodrigão, grande Opa. idealizador, tudo bem? E aí, Dudu, beleza? Como é que você tá, mestre? Eu tô ótimo. Agora melhor com os dois feras aqui, Ei. Fabrício e Arthur, Aham. né? Espero que vai ser um papo bem bacana. Vamos falar de MVA, vamos falar de natação universitária, Coisa boa. vamos falar de medicina, do Uhum. esporte, né? Tem muita coisa boa. Tem muito pai de atleta que se interessa nesse tema, né? Da medicina no esporte. Então vamos lá. Pessoal, hoje começando aqui, na minha frente, Arthur Becker. Se você não conhece, você tá sem internet, porque o cara é fera, nada muito bem, atleta do Minas. E eu vou deixar ele se apresentar, porque senão vai ficar fácil, né? Tudo bem, Arthur? Tudo bem? Boa tarde, Dudu. Boa tarde, Rodrigo. E aí, beleza? Eu sou Arthur, eu sou atleta do Minas na equipe desde os meus 9 anos de idade. Sempre tive o sonho de ser um atleta que chegue a nível olímpico. Tô cada ano chegando mais perto de realizar esse sonho. Um dos passos que eu tive que percorrer para chegar nesse sonho foi eu alcancei ele com o MVA, né? Foi um dos degraus mais importantes dessa caminhada. Algo que me ajudou muito a conseguir a independência que eu precisaria para chegar e a responsabilidade que eu precisaria para chegar e me manter no meu foco de chegar no meu objetivo de uma Olimpíada, por exemplo, ou até uma medalha olímpica. Poxa, maneiro demais. E você já foi campeão nacional, né? Já fui campeão nacional algumas vezes. Dos 100 peito, do 200 peito, dos 400 medley e dos 200 medley. Então, se você sabe que o cara é campeão brasileiro, ele tem alguma autoridade para falar sobre o assunto, ele tem. E do lado do Arthur, na minha frente, tem aqui o doutor Fabrício, vulgo pai do Arthur. Tudo bem, doutor? Tudo bem, boa tarde. É bom estar aqui com vocês. Eu sou médico, pai do Arthur, e também sou um médico do MVA. Uhum. A gente já está nessa labuta há algum tempo, né? Desde a primeira vez que o Arthur foi ao MVA, foi ele e a irmã dele, a Júlia. Os dois participaram como atletas da natação. Quando que foi? Foi 2018 e 2019. Aham. O Arthur estava em qual categoria? O Arthur estava no Em infantil. 2018 era infantil 1. E a Júlia? A Júlia era petis 1. Petismo. Não, minto. A Júlia tava... É isso mesmo, Petismo. 3 anos antes. Ele era petis 1 mesmo. Petismo. E a gente começou como pai de atleta. Uhum. Participamos assim, acompanhando os treinos. Eu sempre acompanhei os treinos, né? Desde do Desde mirim, sempre. desde o mirim, né? A gente fica na beira da piscina acompanhando os filhos e a gente foi participar como pai. Era Mas engraçado que antes de eu começar a nadar, né? Antes de eu entrar pra equipe, nem meu pai nem minha mãe sabiam nada de natação. Foram aprendendo com o caminho. Foi uma experiência conjunta, assim. Que maneiro. À medida que eu fui me interessando e entrando nesse mundo, Aham. os dois mergulharam de cabeça e foram aprendendo tudo sobre pra me ajudar no processo. Foi algo que eu achei muito legal, cara. os pais começam a gostar das coisas dos filhos, né? Não, a não gente, tenha dúvida. a gente vai modificando o nosso gosto e vai Aham. se aproximando do que os filhos gostam. E aí, nesse primeiro ano, foram os dois foram como atletas da natação. A gente só tinha o programa da natação normal, né? Eles voltaram no ano seguinte para participar do mesmo programa. E em 2020, 22. 22, né? Porque teve a pandemia, a gente não pôde Uhum. voltar. No ano de 2022, os dois voltaram, mas o Arthur já foi para o programa de natação Elite. Uhum. Foi um programa que até foi criado pelo Rodrigo e pelo MVA, um pedido nosso, né? Alguns pais que já tinham ido alguns anos no MVA, anos anteriores, achavam que para esses atletas mais velhos, mais experientes, eles precisavam de um plus no programa. E aí, brilhantemente, o MVA fez essa modificação, criou para eles esse programa Elite, Uhum. no qual eles teriam essa experiência, né, de nadar com a elite americana e disputar campeonatos com a elite americana. Era uma experiência bem diferente da natação do programa normal. Então eu queria aproveitar que a gente já tocou no tópico da natação elite, né, swim elite, e ver o contraponto de vocês dois em relação a qual que é o principal diferencial de um atleta que vai para o swim camp convencional e para um atleta que vai para o swim camp elite, né? Qual que são as diferenças, o que vocês enxergam, como é que é o Arthur antes, como é que é o Arthur depois de cada um deles?
Cara, pra mim, a principal diferença de um atleta que vai pro MVA convencional e pro MVA Elite é a mentalidade. Uhum. Porque a mentalidade do cara que vai pro Elite é que ele quer realmente, ele já decidiu que ele quer uma natação de alto nível. O MVA convencional, ele pode ser inicialmente para aspirantes a nadadores, a crianças que estão começando a entrar nesse mundo e que querem aprender mais e ter uma experiência bacana. Mas o Elite, cara, eu senti muito isso quando a gente fez. É uma vibe diferente. Você tá ali. Claro, tem a parte da diversão também, assim como o programa da MVA normal, mas ele é voltado para performance. A gente tem, por exemplo, o dia de recovery, que a gente vai para a sala de recuperação da escola e faz, por exemplo, banheira de gelo, faz bota de compressão, para recuperar e realmente ter uma sequência de programa para chegar na competição que a gente vai fazer. E, claro, você vai competir num lugar que é uma mecânica de competição diferente. Você não tem balizamento, o cara te chamando para nadar. É você chegar lá e pular na hora que você tiver que pular. Ninguém vai te avisar. Então não é que nem aqui que vai ficar o cara tá chamando tal série pra te lembrar que você tem que estar lá. Uhum. Você tem que ter a responsabilidade de saber a hora que você tem que chegar e nadar. Então, você tem que ter muita disciplina para conseguir fazer esse programa. Esse discernimento, né, do É. do atleta de alto nível que conhece exatamente a hora que vai nadar, conhece ali o preventivo, o aquecimento que vai fazer. Exato. E você, Fabrício? O que eu percebi é o seguinte, o programa convencional da natação, eu acho assim, ele é para as pessoas que querem nadar competitivamente, mas claro, para aquelas pessoas que ainda estão no meio do caminho, né? No desenvolvimento. No desenvolvimento disso mesmo, da natação. Então, é muito legal porque você aprende técnicas, tem os educativos, você tem um ajuste dentro de sala de aula, você tem as aulas dentro da sala, mostrando como é que funciona, como é que é a mecânica, como é que se faz, e você tem na piscina os técnicos corrigindo e mostrando também como é que se faz, mostrando na prática como é que se faz. Junto com os técnicos, né, tanto os do MVA quanto os técnicos que vão acompanhando do Brasil, você também tem alguns atletas que ajudam nesse treinamento e mostram as performances para os alunos do MVA. Já no Elite, o Elite já é o atleta que ele já está completamente maduro, né? Ele tem que estar maduro. Então ele está procurando um plus, algo mais, o que vai diferenciar ele dos outros atletas da categoria dele. Então é um atleta que vai procurar fazer aquele ajuste fino, ele vai pegar o pulo do gato, sabe? Aquela diferença entre o atleta que quer realmente ser campeão, quer ser um campeão, não só medalhista, né, mas um campeão dentro da piscina, como disciplina, como conduta, como de índole, né, mesmo, quanto o atleta que quer também conseguir uma bolsa, por exemplo, para estudar nos Estados Unidos. Ele já vai entender como é que funcionam as competições, ele já vai nadar com as pessoas que ele vai competir lá na frente. Então, tem que ter uma idade mínima para esse elite, porque o campeonato exige essa idade mínima. Tem, acho que são 14 anos, tem 14 a 16 e 16 acima. Então, são duas categorias que você chega lá, é uma bagunça, né? Organizada. Porque quando você chega lá, tem aquele monte de atleta, todos perfilados atrás do bloco de saída, e eles estão ali esperando a hora deles. Eu sou a terceira pessoa a pular. É a terceira pessoa a pular. Independente de olhar o balizamento durante. Ninguém olha. E o técnico, o que é legal? Né, o ano que a gente participou dele, o Arthur participou, o técnico era o Gui, né? O Gui é um técnico olímpico, né? É interessante ressaltar isso. Ele já foi em algumas Olimpíadas como técnico. Vai de novo. Vai de novo. Então, assim, era o cara que estava lá com eles para dar a dica, para dar o apoio, mas o Guilherme não ficava assim: olha, Arthur, fica de olho que tá na sua hora. Não. Quem tinha que controlar isso era o Arthur. Sim. E uma coisa interessantíssima que era legal, porque você não tinha premiações, né? Porque no Brasil a gente está acostumado com essas premiações, né? Que às vezes paralisam as competições e às vezes atrasam. Lá não, as premiações eram dadas no final, um saquinho. O técnico recebia um saquinho com seu nome. Nesse saquinho tinham as medalhas dos atletas dele Das posições que eles ficaram. e ele distribuía. Então, assim, era uma coisa diferente, né? Sim, não tinha aquele diferente. glamour da premiação. E a competição que ele participou foi na Flórida, né? Na Universidade da Flórida. Um lugar maravilhoso, assim, né? Quantas pessoas, poxa, importantes nadam ali, Sem treinam dúvida, ali, sem né? dúvida. A gente Então, tá falando aí de uma competição que
leva além da premiação, mas sim a performance, a concentração ali, o momento crucial do atleta de performar é dentro da piscina, não é em cima do pódio, levando de outra maneira. A gente pode falar então que a experiência da MBA é o primeiro passo para uma grande carreira, né? Eu acredito que sim. E a gente, assim, implantou o programa de elite, como o Fabrício já falou, com a ideia de alguns pais que queriam essa experiência, porque já visualizavam aí um futuro, né, dos filhos poderem também ter essa oportunidade de estudar e continuar sua carreira esportiva lá. Então, além do Arthur ser um exemplo de atleta, de dedicação, a presença dele lá, junto com outros atletas, o Labriola, que esteve lá com ele também, eles são exemplos para essa geração que está chegando. Então, aquela criança que está indo no swim camp a primeira vez, que está conhecendo um universo novo, ela tem a possibilidade, o sonho, o desejo, poxa, eu também quero chegar lá, eu também posso chegar lá, eu estou no caminho certo, né? Eu estou numa escola que tem o início, o meio e te preparando para você seguir o voo mais alto, que é uma carreira universitária. Pegando né? esse gancho que o Rodrigo comentou aí, eu lembro que quando a gente foi, eles tiveram, todos os treinadores que viajaram com a gente, eles tiveram uma conversa com o pessoal da Elite, que obviamente nós éramos a referência para o pessoal mais novo. Então, mesmo se alguém fosse um pouco mais bagunceiro ali no grupo, para ter uma noção de que, pô, você é um modelo pro pessoal mais novo que tá vindo. Sim. Então, faça por onde e mostre que você pode ser um exemplo a ser seguido mesmo. E essa turma do Elite acaba virando os counselors, os mentores dessa geração que está começando, né? Então, assim, eles conversam com os meninos, eles fazem demonstração, a própria postura de atleta deles, que é o exemplo, que é a melhor coisa que a gente tem para seguir, são os exemplos. Sim. Então, como que o quarto dele está organizado, como ele prepara o material dele, como ele está lá treinando, como ele está se dedicando, né, a força de vontade que ele está colocando ali e aproveitando aquela experiência que é única e às vezes rara, né? Porque às vezes a criança vai ter a oportunidade de uma vez, então ela tem que aproveitar aquilo o máximo possível. Então, assim, a figura do Arthur e do Fabrício também, como médico lá junto, como pai, como experiente, para conversar com os outros pais que estão indo, né? Porque o Fabrício, ele tem uma bagagem grande, né? Como pai de atleta, ele, né, acompanhou os meninos desde o Mirim do Petis e está chegando aí já com o filho indo para a universidade. Então, o relato dele e o papo que ele tem, às vezes informalmente ali na piscina com os outros pais, também é muito importante, né? Nós vamos falar aí da função do Fabrício, a função importante dele, a retaguarda importante que ele nos dá, mas como pai e como mentor, ele também tem esse papel também que é primordial, né? Então vamos puxar esse assunto com o Fabrício, né? Você é o médico oficial da MVA. Você Sim. é o médico que viaja com a galera, que cuida do pessoal. Doutor, eu queria saber como que você vê, assim, a experiência da MVA do lado médico, a importância de ter um profissional ali para cuidar dos atletas, como é que é a sua rotina cuidando dos atletas? Tem muito acidente, como é que funciona? Bem, vou dar um históricozinho para você entender como é que modificou essa situação. Sim. A primeira vez que a gente foi, eu fui como pai só. E como eu assisti alguns treinos, quase todos, né, Rodrigo? Era Rodrigo quase que tinha que barrar a minha entrada na escola. Só não barrava porque não tinha cancela, mas tudo bem. Não, mas ele quebrava o galho, ele trazia coisas de remédio, alguma camisa, um tênis, alguma coisa assim, mas a atuação dele começou como pai, né? Aí nós pegamos ele rapidinho. E aí, às vezes acontecia de algum atleta precisar de algum auxílio, né? Aí o Rodrigo, ô Fabrício, você consegue olhar um paciente aqui? Ele tá com um aluno, ele tá com uma dor de garganta, ou ele tá com uma dor de cabeça, ou ele bateu a mão. Eu ia lá e olhava. Isso foi o primeiro ano. No segundo ano,
Aí o Rodrigo já me chamou um pouco mais. O grupo era um pouco maior, deu um pouquinho mais de trabalho, ele me chamou mais. Aí no terceiro ano ele falou: seu Fabrício, quer saber de uma coisa? Você não quer ser o médico oficial do MVA? Porque eu tô te ocupando demais, e é melhor que seja uma coisa oficial, que fique uma coisa mais certa. Então, nos primeiros 2 anos, a gente fazia, eu ia lá de manhã e de tarde para ver os treinos, e acabava dando uns auxílios. No terceiro ano, que foi esse ano que o Arthur foi como elite, eu já fiz uma atuação um pouco maior. Eu já chegava lá, tinha os horários, então eu ficava um tempo maior, fazia uma avaliação de todos os meninos quando eu chegava, de quem tinha algum problema, alguma queixa, já prescrevi o que tinha que ser feito, e voltava à tarde para saber como é que eles estavam, reavaliava aqueles meninos que eu tinha avaliado de manhã e avaliava os que tinham aparecido à tarde. Ok. No último ano agora, que foi o ano passado, o Arthur e a Júlia não foram. Então foi o primeiro ano que eu fui como médico oficial do MVA e fiquei 24 horas na escola. Sim. Claro que quando você fica 24 horas, né, no seu trabalho, você vai ter trabalho 24 horas. Então foi um ano mais pesado no sentido de trabalho, porque como eu estava 24 horas, qualquer coisa que os meninos sentiam, a gente estava ali para resolver. Então, mas foi uma coisa mais, eu acho, mais efetiva, porque os meninos realmente tinham um apoio 24 horas. Às vezes chamavam de madrugada no quarto. Alguém estava com uma dor de garganta, ou alguém que não conseguia dormir. E às vezes o menino precisava só de uma conversa, né? Da gente sentar, conversar. Às vezes, vamos ali no banheiro, vamos lá, calma, toma uma água. E aí as coisas fluíam. Muitas coisas o Rodrigo nem ficava sabendo. Porque ele já sabia onde era o quarto, então já bateu na porta e a gente resolvia. Mas às vezes a gente tem uma dificuldade porque existem muitas mudanças de clima, né? Então, por exemplo, a maioria dos casos que a gente trabalha no MVA são casos assim de gripe, resfriados, quadros respiratórios, tipo assim, alguns que têm asma, outros que têm uma rinite. A maioria dos casos são casos assim. Outros casos são casos de gastroenterite, né, de diarreias, porque os meninos às vezes comem um alimento diferente, um tempero diferente. Então você tem algumas gastroenterites, né, alguns quadros nesse sentido. Como a gente tem o vôlei agora e o futebol já há mais tempo, a gente também tem alguns casos ortopédicos, né? Então, o menino teve uma entorse, o menino teve uma entorse de tornozelo ou de joelho, ou teve um traumatismo mesmo, com um chute, uma pancada, coisas assim. Na grande maioria das vezes são casos muito tranquilos, né, Rodrigo? A gente já teve algum caso, uma fratura, que a menina caiu andando, ela não estava nem praticando esporte. A única fratura que a gente teve foi uma menina que escorregou e caiu, e ela era da natação. Ela não era do futebol, ela não era do vôlei, ela era da natação. Ela escorregou e caiu. Cara, e como que a galera... a gente tem ouvido bastante que o pessoal do MVA acaba se tornando família, né, durante o camp. Como é que a galera se mobilizou com essa fratura aí, que ela perdeu grande parte, né? Foi mais pro final. Por sorte, foi mais pro final. E foi uma fratura pequena, né? É uma fratura mais tranquila, não teve, não foi fratura exposta, não foi uma fratura que faz uma imobilização muito grande. Foi uma coisa bem tranquila. Mas eu examinei, fiz o primeiro exame, percebi que tinha uma alteração, aí eu conversei com o Diego, né? Como o Diego é fisioterapeuta, ele me ajudou a fazer as manobras, a gente viu realmente que era importante, que tinha que fazer uma radiografia. O Rodrigo levou ela para fazer essa radiografia e aí lá o médico, o ortopedista mesmo, avaliou e fez a imobilização. Mas são coisas assim, que lá a gente tem esse suporte, né? Sim. Que a própria escola mobiliza tudo isso para a gente ter esse acesso a coisas mais avançadas, se a gente precisar. Poxa, maneiro demais. O Fabrício sempre foi muito voluntarioso desde o início. Aliás, ele é uma pessoa assim, né, dentro do Minas, está sempre proativo para ajudar. Então ele começou fazendo essa ajuda assim voluntariamente, espontaneamente, né? E como a MVA foi crescendo, né? Cada ano a gente foi incluindo uma modalidade, aumentando o número de participantes. Chegamos também à necessidade de ter uma pessoa de confiança lá com a gente, porque a gente percebeu que aumentaria a demanda. Em vez de ser um caso ou outro, né, ele aumentaria proporcionalmente. Então, o Fabrício aceitou de primeira, né, o desafio. Foi um desafio para ele também, uma coisa nova. E
É importante a gente ressaltar assim, o Fabrício ele é muito atencioso e ele vai um pouco além do atendimento, né? Ele faz a parte de um paizão que, né, aconchega, que dá conselhos e que chama atenção às vezes, Uhum. vai no parque, brinca com a turma e, e só para reforçar, né, ele faz esse atendimento inicial dentro da escola, que tem uma sala bacana para ele poder fazer o atendimento com privacidade, com os equipamentos que lá tem. E quando a gente tem um caso que foge um pouquinho o atendimento, né, Fabrício, a gente então utiliza o nosso seguro, que é o seguro que a Belvitur todo ano prepara, o seguro que tem a cobertura completa, e aí eu encaminho e acompanho o atleta onde precisa, né? Então esse ano a gente teve um caso de torção da Gabi, eles avaliaram inicialmente, e depois ela teve um inchaço, ele falou, Rodrigo, ó, eu recomendo que você vá levá-la tirar uma radiografia, só para descartar qualquer fratura. E a gente foi super bem atendido no hospital, ela já saiu imobilizada, não precisou engessar nem nada. E aí a gente foi acompanhando, e o Fabrício acompanhando até o final da viagem, no parque, né? E a gente, como tem 2 grupos, né, masculino e feminino, a Adriana, então, ela segue as prescrições do Fabrício, né? Então, o Fabrício tem uma criança que está com febre, ele passa a medicação, a Adriana faz esse acompanhamento para ajudar, porque ele também sozinho não vai conseguir, né? É porque isso é importante, que lá os alojamentos são separados, né? Então, como os alojamentos masculino e feminino são separados, os homens não podem entrar nos alojamentos femininos. Né? Eu, como médico, pude entrar na parte da entrada, do hall de entrada, porque tem um hall de entrada, acompanhado sempre da Adriana, né? Ou da Ana, ou da Rô, às vezes a Rô estava com a gente, né? Nesses atendimentos, para fazer a checagem das meninas, né? Mas a gente tem uma sala específica no ginásio, que é um ginásio de comum uso para todo mundo, porque o futsal faz a parte de futebol indoor lá dentro. As meninas do vôlei também, às vezes, fazem alguns exercícios lá. Além delas terem um ginásio só do vôlei, elas às vezes fazem trabalhos nesse ginásio, principalmente a parte de academia. E o pessoal da natação também faz a parte de dryland lá, algumas na academia ou da sala de aula lá fora. Então, nesse ginásio, não é só um ginásio, ele é um complexo, é absurdo o lugar. Você tem a parte de fisioterapia, que é uma sala maior, onde a gente tem. Eles faziam essa parte da banheira de gelo, das botas de compressão, e lá tem um equipamento onde a gente pode usar e fazer os exames dos alunos, né? Que tenham necessidade. Poxa, sensacional. E aí a gente fazia uma listinha, um checklist, com o nome de todo mundo, passava para a Adriana para ela continuar conferindo se as meninas estavam tomando a medicação, porque a gente sabe que até a gente mesmo às vezes não toma a medicação corretamente. Então ela checava, olha, você tomou o remédio tal, você tomou o remédio tal. Sim. Então ela faz a checagem de manhã, de tarde e de noite para saber se está todo mundo tomando a medicação da maneira que foi prescrita. Beleza. Que maravilha, esse cuidado aí evidentemente primordial, né, com os atletas que estão indo, até para tranquilizar os pais que ficam aqui no Brasil, não conseguem acompanhar, é bom demais saber disso. Uma coisa importante, a gente também faz esse link, né? Quando os pais não estão nos Estados Unidos, a gente passa para eles, quando acontece alguma coisa com o filho, a gente normalmente faz uma ligação ou manda uma mensagem, explica o que está acontecendo, o porquê que o filho está tomando uma medicação, o porquê que ele está seguindo um programa qual a doença dele, qual o diagnóstico dele, para que eles fiquem tranquilos aqui no Brasil. Alguns até pedem a gente para conversar com o médico do filho, que tem alguma peculiaridade. Agora, os pais que estão lá, a gente já passa frente a frente, a gente encontra com eles e dá o feedback do que está acontecendo, né? Já pega alguma peculiaridade daquele filho, porque tem algumas crianças que não podem usar algumas medicações, né? Então a gente tem esse cuidado também de falar com os pais o que está acontecendo com os filhos. E o Fabrício, além desse atendimento, a gente, quando faz o warm-up, que é a reunião pré-viagem, né? Aquele evento que a gente reúne as famílias, tem um momento de fala do Fabrício onde ele vai, então, fazer a recomendação dos principais medicamentos que os meninos devem levar na mala, né? Isso é importante, para que a gente possa ter lá à mão qualquer medicamento, né? Na hora,
E lógico que o Fabrício ele só faz a prescrição depois que fala com os pais, né? Sim. O que vai acontecer, qual que vai ser a rotina para aquele atendimento. Então é tudo muito bem dosado, muito bem avisado. E por isso que os pais ficam tranquilos, né? Porque 90% do grupo vai desacompanhado dos pais. Porque sabe que lá vai ter uma equipe por trás que vai dar conta, né? E essa lista que o Rodrigo falou, a gente organiza pelo que a gente enfrenta, né? Sim, Então sim. a gente passa um feedback para eles do que a gente encontra mais lá, pede que eles levem uma lista básica de medicamentos que os meninos já usam, ou anotem para a gente se ele não pode usar alguma medicação, para eles terem uma farmacinha deles, né? É claro que alguns levam uma farmácia bem organizada, tem gente, eu brinco que tem gente que pode vender remédio lá, montar uma farmácia, porque leva tudo bonitinho, organizado, e tem gente que às vezes leva faltando alguma coisa. Mas antitérmicos, né? As medicações de rotina, é sempre legal os meninos levarem, é sempre legal ter a sua pochetezinha, a sua bolsinha ali com seus medicamentos, para que fique mais fácil, para que a gente não tenha que sair correndo atrás. Algumas vezes o Rodrigo, né, a Adriana, o pessoal teve que sair para fazer compra de medicamento porque os meninos não tinham levado. Mas eles não vão ficar nunca sem, né? Sempre tem um amigo que tem e a gente fornece, e a gente faz. Eu vou brincando, eu falo assim, olha, você tem mais isso aqui, deixa comigo que seu colega está precisando. Então a gente faz um escambo de medicação ali quando Pra precisa. todo mundo ficar ali Sem problemas. sem problema. Exatamente. Vocês puxaram o assunto família e eu já imagino que o Arthur não deve ir na MVA desse ano porque ele tem compromissos maiores, né? Ele já tá até com a camisa ali da universidade que ele escolheu. Fala pra gente aí como é que funcionou essa transferência, se já tinha esse sonho. Cara, assim, já esse sonho de estudar fora já vem de muito tempo. E foi um dos motivos, eu não vou falar que é o motivo, né? Porque eu já planejava ir de qualquer jeito, mas me incentivou ainda mais a participar do programa do Elite. Foi porque eu queria ser visto fora do Brasil também, sabe? Sim. Competindo lá nos Estados Unidos, eu poderia ter uma projeção maior nesse cenário americano para ser visto pelas universidades e ter talvez uma resposta mais rápida ou mais eficaz das universidades. E acabei conseguindo, né? Consegui fechar um, um acordo para estudar na Missouri University of Science and Technology. Vou em agosto desse ano agora e estou muito feliz com a minha decisão, que em parte foi graças à MVA. Cara, fenomenal, né? E Fenomenal. o Fabrício, o Arthur ele vai representar uma universidade e vai poder continuar nadando em alto nível, até Sim. mais, né? Que é o Uhum. desejo dele de buscar uma Olimpíada ainda, né? Cada Tem vez mais muita próximo, estrada para ele. E é importante a escolha da universidade, que tem um bom programa de natação, né? E ele fez uma escolha muito assertiva aí. O quanto que a participação de vocês, ambos no caso, né, na MVA, influenciou na escolha, assim, tipo, da Universidade do Missouri, na experiência de nadar fora, quanto que influenciou? Fala, é isso, tem que ser isso. Tá. Bom, não vou dizer que efetivamente ir para MVA fez eu escolher a Missouri em específico, mas me deixou mais claro de que eu realmente queria estudar fora e continuar nadando. Sim. Porque o principal motivo de eu estar indo estudar fora é porque eu quero continuar nadando em alto nível, mas também ter uma boa formação. O que para mim no Brasil seria mais difícil. Então foi por isso que eu escolhi ir para fora. E MVA foi uma ponte entre o mundo aqui e o mundo que eu chegaria a vivenciar lá. Então, de competições, o estilo de competição lá, ser mais independente, ter que me preocupar em manter a minha própria roupa limpa. Sim. Então, foi um passo muito importante em falar assim, cara, é isso que eu quero mesmo? É isso que eu quero mesmo. Sabe? Então, acho que foi muito importante nesse sentido. Você vê, Fabrício, que existem dois Arthurs diferentes, o que foi e o que voltou, assim, em questão de evolução, conhecimento dele sobre a natação,
personagem do Arthur dentro da natação, a carreira dele? Existem essa diferença aí? Olha, existe. O Arthur, assim, desde os 10 anos, ele brinca que ele quer ser nadador. Uhum. A gente brincava. Depois que ele decidiu que ele queria ser alguma coisa, era ser nadador. E aí ele perguntou, pai, mas para eu continuar nadando, eu vou ter que sair do Brasil? Eu falei, ô filho, não sei, depende. A gente tem que sentir isso com o tempo. A gente tem que olhar o que vai acontecer. Porque ele estudava aqui no Colégio Santo Antônio, que é um colégio muito apertado. E a exigência acadêmica é muito grande. E aí a gente ficou assim, num dilema, né? Uhum. Poxa, o que a gente faz? E à medida que ele começou a se destacar na natação, e ele começou a se destacar bem no infantil ali, infantil 1, infantil 2, foi a época que ele teve assim, um maior destaque nacional. Ele chegou a ser campeão brasileiro no mesmo campeonato 4 vezes, individual, né? Ganhou medalhas no coletivo ainda, nos revezamentos e tal. Mas ele começou a perceber que era muito difícil manter a natação aqui, no pós-colégio. Porque no colégio a gente conseguiu segurar isso até o 3º ano dele. Ele formou no Santo Antônio, com notas boas, e continuou mantendo uma performance de natação boa. Mas ele começou a perceber que a maioria das pessoas que chegavam no Júnior 2 ali, que entravam numa faculdade, abandonavam a natação para fazer a faculdade. Sim. E aí isso começou, concomitantemente com o MVA, ele começou a perceber que lá fora... Ou até o contrário, né? Alguns colegas meus, eles chegaram a abrir mão um pouco do acadêmico, ir para colégios mais fáceis ou que exigem menos, para focar na parte esportiva e até deixar de fazer dedicar uma faculdade, né? Deixar da Aí, universidade de lado. Pode ser, Sim. mas alguns foram para colégio online, Sim. onde a cobrança, querendo ou não, é menor. Você consegue mexer nos seus horários e fica por sua conta. E alguns foram para colégios com exigência muito menor do que os que eles estavam previamente, para focar bem no âmbito esportivo mesmo. Eu já sabia que eu não queria isso, então eu me mantive fiel ao Santo Antônio, indo sempre, mesmo sendo um colégio bem difícil, chegar e formar, que era um objetivo pessoal meu, era formar no Santo Antônio e continuar nadando. Uhum. Essa estratégia do Arthur de fazer o elite, como ele falou, e ser visto pelos treinadores da universidade é uma coisa muito comum lá, né, Arthur? Os treinadores, eles visitam as competições dos high school para já detectar ali os talentos Os olheiros, né? que ele pode levar para a universidade. Sim. Então, essa experiência que ele teve no Elite, eu acho que ajudou muito nesse sentido, né? Além da vivência da competição, né? De ter um outro cenário um pouquinho diferente. E aí eu queria te perguntar, Arthur, se houve alguma participação assim do Coach Gui, que é o head coach da Monte Verde, no processo seu de escolha na universidade, se ele chegou a falar com algum treinador, teve alguma assessoria nesse sentido? Bom, teve num certo ponto, por exemplo, o Coach Gui, ele me ajudou bastante em lançar esses meus resultados numa plataforma em que os treinadores e coaches de faculdade pudessem estar ali e ver esses tempos. Então, mesmo aqueles que não efetivamente tivessem ido na competição e assistido, prestado atenção nos tempos que eu fiz, eles pudessem ver nessa plataforma os meus resultados. E eu continuei depois, ele me passou as informações da conta que ele criou, que ele já tinha lançado os meus tempos daquele campeonato específico, e foi uma ponte para eu começar a postar os meus tempos que eu fazia aqui no Brasil mesmo. Então, eu fui apresentado essa plataforma e eu comecei a lançar meus tempos que eu fazia em brasileiros, que eu fazia em mineiros, em metropolitanos, tudo jogando lá para aumentar a visibilidade que eu tinha. E falando disso, finalizando aquela parte, quando ele começou a ir no MVA, ele começou a perceber, porque a escola lá é muito interessante, no sentido de valorização dos seus alunos, dos seus atletas. Então você vai no ginásio do basquete, você tem os atletas do basquete que são atletas que já foram para a NBA. Né? Parece que o próximo draft aí da americano, um dos estudantes lá é o número 1 do draft. Uhum. Então é uma coisa interessante. Na própria natação,
você tem a nadadora, né, que é olímpica deles, ela tem no poste, tem a flâmulazinha com o rostinho dela. A Emily, que inclusive Que vai a nadar Emily- agora em Paris. Sim, e vem a Emily e os tempos dela, o que ela faz. Então, ele começou a perceber que fora daqui a natação, os esportes, eles são tão valorizados pelos americanos nesse sentido. Sim. Então, eu acho que isso foi aguçando a percepção dele de que, poxa, lá fora talvez eu consiga fazer o que eu faço no Brasil com tanta dificuldade, com mais facilidade. Uhum. E falando um pouco, quando ele foi pro Elite, ele percebeu isso, já estava chegando mais na época dessas decisões, né, de faculdade. Então ele começou a perceber que estava mais nítido, porque como foi na Universidade da Flórida, você começa a ver na parede da Universidade da Flórida os atletas olímpicos, campeões medalhistas mundiais, recordistas mundiais, a valorização daquelas pessoas pelo ambiente escolar, o que não tem aqui no Brasil. Não. E aí, aquilo reforçou um pouco mais esse desejo dele querer ir para fora, para continuar trilhando esse caminho da natação, porque é uma coisa que ele ama. Eu posso dizer assim, o amor que ele tem pela natação dificilmente a gente encontra em algum nadador. É uma coisa nata dele. E eu falo isso com ele sempre, é uma das coisas que mais eu admiro nele, né? Esse amor que ele tem pelo que ele faz. Porque quando você ama o que você faz, fica fácil, né? Ah, fica. Fica gostoso, a coisa fica leve. Uhum. E a gente sabe que a vida da natação é difícil, né? É pesado, é treino. Treinar é difícil, treinar é chato. É complicado. Né? É O bom é complicado. competir, o bom é, Aham. mas é o caminho até chegar no seu objetivo. Na hora da decisão, e o Coach Gui fez uma coisa interessante. Quando a gente falou com ele no último, que o Arthur estava pensando em ir, ele deu contatos para o Arthur. Sim. Ele mandou o contato de um técnico da Universidade da Virgínia, que era pro Arthur entrar em contato com ele. A gente chegou a entrar, mas ele estava no Mundial, então a gente ficou um pouco no caminho ali naquele momento. Mas ele forçou, ele falou com o Arthur, ele deu as dicas pra gente, ele falou, olha, conversa com o fulano de tal, faz isso, faz aquilo. Ele deu esse caminho pra gente também, né? E eu acho que isso também foi muito legal, porque motivou. Ele falou assim, pô, Arthur, você tem que vir mesmo. Então ele viu, poxa, o cara é um técnico olímpico, um técnico tarimbado, e o cara tá falando pra eu ir. E ele chamou o Arthur. Ele Aham. chegou a chamar num dos MVAs, foi, se não me engano, no segundo, que ele chegou a te convidar para estudar lá. Ele falou assim, vem para cá fazer o seu segundo grau aqui, vem fazer o primeiro, segundo, terceiro ano. Uhum. Né? Ele falou assim, eu não posso te dar bolsa, porque lá a escola não pode dar essa bolsa, né, para os alunos, principalmente no primeiro ano, você pode vir para cá estudar. Aí o Arthur ficou um pouco recebido, porque ele era muito novo na época, né? Sim, sim. E ele falou, não estou preparado para sair agora, eu estou preparado para sair na faculdade. Uhum. Agora eu acho que a gente tem que segurar um pouquinho. Espetacular. Então eu acho que foi muito legal o abraço que o MVA deu nele, esse estímulo para ele continuar trilhando essa ideia dele de estudar fora e de, né, fazer faculdade. Não influenciou no caso da Missouri, que a Missouri foi uma faculdade que a gente trabalhou ela, a gente avaliou parte de natação e parte acadêmica, a gente tentou associar isso, porque como ele é uma pessoa que gosta muito da parte acadêmica, a gente tentou juntar os dois mundos. E acho que foi uma das melhores coisas que a gente conseguiu para ele. Então, já que a gente já falou sobre esse tema, o Arthur, infelizmente, esse ano não vai, ele tem compromissos universitários, mas você vai, né, Fabrício? Você tá no time. Não, tô confirmado, Que né? bom, que bom. Mais um ano a gente está junto, vai ficar lá em período integral, a gente Aham. vai repetir o modelo que a gente fez ano passado. Eu acho que foi um modelo muito, muito bom, com muito bons resultados. A gente teve menos dificuldades. Então acho que vai funcionar bem esse ano de novo, a gente estando lá 24 horas. Papel fundamental, né? Sempre nesse apoio, né? Eu falo que o avião só decola se o Fabrício estiver bem. Porque pra gente que vai estar, os treinadores que vão estar focados em fazer a mentoria com os Sim. atletas, de acompanhar tudo, precisa ter uma pessoa de confiança e com essa expertise, né, que o Uhum. Fabrício tem. Então, o trabalho dele é fundamental e a gente não abre mão, ele já é sócio lá do programa e vai se aposentar lá. Talvez a gente consiga um assistente aí, né? Vamos ver Sim. mais pra frente, né, Fabrício? É, Mas ele, pensando Ele Vai dá trabalhar conta, 20 horas por dia só. descansar 4. E deixa eu aproveitar e te perguntar uma coisa, Fabrício. O Arthur parece que é bagunceiro, porque a gente falou aqui nos outros episódios com coaches que o atleta ele ganha um amadurecimento muito grande. Ele vira uma rotina, vira uma outra pessoa. Eu quero saber como é que foi pra você, como pai,
ver o Arthur voltando com uma outra mentalidade. Teve que lavar a própria roupa. Você ficou sabendo dessa, né? Fiquei. A gente teve que conferir as roupas para ver se estavam lavadas Pois mesmo. é. Mas realmente, assim, eles voltam diferentes. Eles voltam mais donos de si, Uhum. né? Mas eles sabem se resolver melhor. Tanto com a alimentação, porque eles têm que se virar, né? Às vezes o menino não gosta de uma coisa, ele tem que substituir por uma outra. A gente faz um trabalho interessante de ter uma mudança, não é só a comida da escola, né? Temos umas refeições que a gente faz que são fora da comida da escola, no final da noite, ou quando tem os passeios, quando tem as saídas, que complementam essa alimentação. Mas a gente começa a perceber que eles ficam mais maduros no sentido de gerir seu tempo, de gerir as suas coisas, de organizar as suas coisas, né? A gente passa nos quartos, né? Como a gente tem que fazer essas rotinas de avaliar as crianças, principalmente no dormitório masculino, e aí a gente imagina que o dormitório masculino é mais bagunçado. Uhum. Claro. A gente brinca, tem meia jogada no teto, e aí quando a gente chega, os meninos arrumam tudo, né? Porque tem uma avaliação disso, né? Uhum. Eles vão ser avaliados pela conduta, pela organização. Tem o prêmio, Tem né? o prêmio. Final, Então eles querem ganhar, né? Alguns falam que não, mas eles querem ganhar. Então eles tentam arrumar o máximo, tentam se organizar ao máximo mesmo. Então foi legal a gente perceber isso, que antes quando ele ia para o campeonato, a gente tinha que organizar a mala toda, conferir. Hoje a gente já manda a mala, a gente ajuda a arrumar a mala, né, para ter certeza que tá levando tudo certo. Quando volta a gente não precisa conferir, tá tudo organizado, tá tudo voltando. Eu queria só fazer um adendo aqui, que a gente tinha comentado sobre como que o atleta americano é visto dentro da escola. Eu queria a opinião de vocês da estrutura, né? Porque a gente tem atletas olímpicos que treinam lá durante a temporada, né? Cara, a estrutura da escola é impressionante, sabe? Tipo, você não vai achar isso em nenhuma escola aqui no Brasil. Nenhuma. Não tem nenhum lugar que consiga, que aqui no Brasil misture da forma que eles misturam lá em questão de ter na mesma instituição uma área para você estudar da forma que eles fazem e uma área voltada para esporte. É muito interessante. Você vê que tem as salas muito bem cuidadas, construídas ali, planejadas, os ginásios com academia, com quadras, com os vestiários, banheiros, as áreas de piscina, as áreas outdoor com os campos de tênis, de futsal, tudo ali, cara, é uma infraestrutura assim que eu nunca vi igual aqui. Pra trabalhar também, sensacional, né, Fabrício? Para trabalhar é impressionante, porque você acha tudo em todo lugar. Tudo que você precisa, você encontra. Então você entra na sala de fisioterapia, tem atadura, tem as medicações, tem um monte de coisa, tem tudo que você precisa. E essa parte da estrutura do esporte, né? Não é só a parte da natação, porque no início eu ficava só na natação, né? Claro, era como pai. Mas como médico eu comecei a visitar todas as estruturas da escola e não é à toa que atletas americanos, olímpicos, medalhistas frequentam a escola. A estrutura da escola é algo que você não encontra em clubes aqui no Brasil. Você não vai encontrar na mesma área de um clube no Brasil a mesma estrutura que você tem lá. Numa escola, né? Numa escola. Assim, Numa escola. Não é uma faculdade, é uma escola. É algo que você... Poxa, você tem hipismo, você tem vôlei de praia, você tem vôlei de quadra, você tem basquete, você tem futebol, você tem tênis. É algo... O vôlei, né, de quadra... Você tem, é absurdo o que eles fazem ali. E a MVA também leva um grupo de vôlei muito forte, né? A gente tinha comentado, leva um grupo de vôlei interessante, né, Rodrigo? Sim, aí a gente abriu o programa de vôlei ano passado, já com o Fabrício como médico. E, inclusive a gente teve a tranquilidade de abrir esse programa, porque sabíamos que tinha lá um profissional para nos auxiliar, né? Mais uma vez. E o programa de vôlei foi um sucesso, né? A gente está fazendo o segundo ano do vôlei feminino, né? É um grupo exclusivamente de meninas, de 14 a 16 anos. E o programa, ele segue o padrão das outras modalidades, né? São 2 treinos diários. Então, de manhã, as meninas treinam na quadra de areia, beach vôlei. E elas têm um momento de preparação física, tem um almoço, tem um descanso e retornam à tarde para o vôlei tradicional de quadra, indoor, né?
como o Fabrício falou, a estrutura é um ginásio só para o vôlei, climatizado, né? Então elas têm o conforto de ter uma quadra assim, de primeiro nível. E, e elas também fazem parte de todo o programa, né? Então, no final do dia, elas também vão fazer os passeios, elas vão aos parques, né? Então, a turma da natação se encontra com a turma do soccer, do vôlei, esse ano o basquete também. Então, assim, foi um programa muito, muito, muito bom. Lógico que sempre com a presença do treinador da Sim, modalidade, sim, né? Então sim. a gente levou a Rufa Antoni, aqui de Belo Horizonte, uma profissional também muito reconhecida, e ela fez o acompanhamento de toda a atividade, junto com o professor Daniel de São Paulo. Inclusive, o professor Daniel vai nos acompanhar de novo esse ano. Ele está indo com um grupo grande lá da Escola do Futuro de São Paulo, e vão agregar então as meninas que já estão inscritas, né? Tem meninas do Mackenzie, tem meninas do Minas. Legal demais esse São detalhe, né? 15 meninas que já estão no grupo e a gente pretende a cada ano trazer um grupo novo para que elas também possam ter essa vivência. Hum. E a gente teve até uma menina que jogou esse ano passado, participou do camp e já foi convidada para estudar na escola, né? Então a treinadora já fica de olho, né? E o próprio treinador da escola fica de olho no atleta que a gente está levando. Uhum. Então é mais uma oportunidade para quem quer estudar lá ainda no high school, né? Fazer o último ano aí do ensino médio daqui do Brasil lá e seguir esse caminho que o Arthur seguiu, né? Sim, De sim. conseguir uma universidade linkada com o esporte. E atletas do Brasil todo, né? Eu acho que esse é um detalhe muito legal. Isso, o programa a gente recebe atletas de todo o Brasil, com seus treinadores, inclusive da América Latina. A Ana está fazendo um trabalho lá na Argentina com alguns treinadores que vão levar alguns atletas. E a intenção é que a gente faça um grande grupo focado na preparação, na vivência lá de um momento diferente, de uma natação de primeiro mundo, de um esporte de alto nível. E a gente pretende aí abrir isso aí para o mundo todo, se Deus quiser. Maneiro demais. Pessoal, eu queria agradecer demais aqui o tempo de vocês que estão curtindo aqui o nosso podcast, o MVA Talks. Agradecer ao Rodrigo pela oportunidade da gente estar aqui reunindo e dividir essas experiências. Agradecer o tempo do Arthur e do Fabrício. Agradecer até principalmente o testemunho deles aqui, que eu acho que vale demais aí para você que está conhecendo MVA agora, né? Tá se aventurando. E vejo vocês numa próxima oportunidade. Queria agradecer demais pela paciência também. Então, eu que agradeço a sua energia, a sua participação aqui com a gente, viu? E desejo muito sucesso para você nessa carreira que Pra você está nós, trilhando pra aí. nós. Espero que você possa acompanhar a gente um dia, né? Localmente, Uhum. participando do MVA e trazendo de lá as suas impressões. Conteúdo, levar Eu tenho muita coisa para fazer lá e Aham. trazer muita novidade para a turma, né? Para essa comunidade. Seria aí. legal demais. Eu queria agradecer o Fabrício e o Arthur, tá? E dizer que eu sou fã de vocês, viu? E espero que a gente continue firme, tá? Agradecer minha filha Camila pela direção, pelo roteiro, pelo cuidado, pelo carinho. E espero vocês lá, gente, esse ano, ano que vem, né? E quem quiser mais informações aí no site, no Instagram, MVA Sport Camp. E lá vocês vão encontrar muito material bacana. E a gente se vê aí em breve. Um abraço.